Bom, agora eu vou gravar o exercício 480. O número é capicua quando é o mesmo se lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O ano 2002 é um caso capicua. Elabora uma função que verifica essa característica. Vamos lá no código. Primeiro, nós criamos uma classe chamada capicua, onde nela passamos como inteiro o n e o x. Criamos uma função chamada reverso. Passamos dentro dela o num. Dentro da função criamos um inteiro chamado soma. Dentro de soma e r. Inicializamos a soma igual a zero. E passamos nela dentro da condição while. Enquanto o num que for diferente de zero, ele vai ser igual a num porcentagem 10, ou seja, o resto da divisão do número por 10. Na linha de baixo ele vai pegar a soma dele. Soma vai ser igual a soma vezes 10 mais o R. Aqui ele vai pegar o num vai ser igual a num dividido por 10. E aqui ele vai retornar a soma que ele fez aqui. Lá no código main, nós instanciamos a classe, deu o nome de CA. Aí CA.n, o CAN vai receber o número que digitou. O CA.x vai ser igual ao reverse, está chamando a função. E dentro da função está pegando o número que o usuário digitou. Ele vai imprimir uma mensagem para o usuário. Vai pegar o valor que o usuário digitou menos o valor que está passando, que está recebendo a função reverso. Ele vai comparar se o valor que está recebendo a função reverso foi igual ao valor o número que o usuário digitou, ele vai imprimir é uma capsula. Se não, ele vai imprimir não é uma capsula. Vamos executar. Quando executamos, tem lá no livro para executar com os valores. Digite o número 123. Ele tem que imprimir 123 menos 321, não é capsula. Aí ele imprimiu aqui, ó, 123 menos 321, não é uma capsula. Executamos de novo. Agora pede o número 2002. Se executar, vai ter que aparecer 2002 menos 2002 é um número capsula. Aí ele aparece aqui, ó, 2002 menos 2002 é um número capsula. Agora eu vou gravar o exercício 481. Elaborar uma função que converta um número de base 10 para qualquer base entre 2 e 10, inclusive. Exemplo na base 2. Observe a figura ao lado, que converte 23, base 10, para 10, 1, 1, 1, base 2. Vamos lá no main. Primeiro das coisas, criamos uma classe chamada converter. Dentro dela, passamos como inteiro o num, a base e o c. Criamos uma função chamada converter, onde passamos dentro dela comparamos n num e n base. Dentro da função, criamos um inteiro chamado nb, r e b. Inicializamos b igual a 0 e nb igual a 0. Passamos dentro do comando de repetição, while. Enquanto n num for maior ou igual a n base, num da base, ele vai pegar r, o r vai ser igual a n num porcentagem n base, ou seja, o resto da divisão entre n num e base. Aí ele vai vir pegar nb, vai ser igual nb mais menf, porque é para achar, levar o número ao quadrado, 10 elevado a b, vezes o r. Aqui ele vai pegar o n num, vai ser igual a n num dividido pelo número da base. Aqui ele vai incrementar mais um, b mais mais. Aqui ele vai pegar nb igual a nb menf.num, vai retornar, e aqui embaixo ele vai retornar nb. Se nós for lá no main, primeiro instanciamos a classe converter como com, chamada com. Aí aqui pegamos
iniciamos aqui com o num, que vai ser o número que o usuário digitar. Aí ele tem que digitar entre com um número maior ou igual a zero. Aí ele vai cair dentro do comando de repetição while. Enquanto o número que o usuário digitou for menor que zero, ele vai imprimir novamente, vai dar inválido e pedir para o usuário digitar novamente. Aqui ele vai pegar vai chamar a base vai ser igual. Ele vai pedir para o usuário digitar a base. Entrar com a base 2 a 10. Aqui ele vai cair dentro do comando de repetição. Se a while, enquanto a base for menor que 2 ou maior que 10, ele vai dar falando que não sabe converter e pedir para o usuário digitar novamente. Aqui o C vai ser igual a puxando a função converter que criamos. Passamos com o parâmetro o num que o usuário digitou em cima e o número da base, a base que o usuário digitou. Aqui embaixo ele vai imprimir o número em decimal, puxando o num, e o número da base, que vai puxar o número da base, converter, aí ele vai pegar o número da base que o usuário digitou e converter, puxando o resultado convertido já. Vamos executar. Se nós formos lá na planilha, vamos ver aqui, ó. Digite o número maior ou igual a zero. Número maior ou igual a zero. Pedindo para digitar menos 12. Tem que ter número negativo. Inválido. Entre com o número maior ou igual a zero. Agora vamos entrar com 64. Passou. Agora vai digitar o número da base. Está pedindo para digitar o número da base 2. Tem que imprimir em decimal 64, em base 1 milhão. Em decimal 64 e a base 1 milhão. Agora eu vou gravar o exercício 482. Lembra-se do algoritmo que deixava entrar com 3 números e colocá-los em ordem crescente ou outros em que você precisa usar o trecho de troca? Vamos melhorar. Que tal usarmos uma função para simplificar mais ainda? Vamos lá no main. Primeiro nós criamos uma classe chamada crescente. Passamos como inteiro dentro dela o A, o B e o C. Criamos uma função chamada troca e passamos como parâmetros o x e o y. Iniciamos dentro da função um float com um auxiliar. O auxiliar vai ser igual a x. O x vai ser igual a y e o y vai ser igual ao auxiliar. Ele vai retornar o auxiliar. Lá no main, instanciamos a classe crescente, demos o nome dela de cre. Aí puxamos na variável A, pedimos para o usuário digitar o número 1, na B o 2, na C o 3. Fizemos uma comparação. Se o número na valor A for maior que valor B, ele vai fazer uma troca, ele vai puxar a função troca, passa como parâmetro A e B, ele vai trocar. E depois ele cai dentro do outro if. Se A for maior que C, ele vai trocar, vai cair dentro da função trocar, de novo. Vai ficar A e C. Se B for maior que C, ele vai puxar dentro da função de novo, e vai passar como parâmetro B e o C. Aqui ele vai imprimir para o usuário a ordem crescente, A, B e C. Vamos executar. Vamos na planilha para ver qual é o valor que ele digitou. Não pediu. Vamos entrar com o número. Ordem crescente. 1, 2, 3. Ele imprimiu a ordem crescente. Vamos digitar 2, 1, 3. De novo. Agora eu vou gravar o exercício 483. Criar uma função que receba como parâmetro 2 vetores inteiros e um inteiro indicando a quantidade de elementos que os 2 vetores têm. A função deverá retornar o produto interno dos 2 vetores. Vamos lá na função. Primeiro, criamos uma classe chamada vetores. Passamos como parâmetros dela o L, o C e um auxiliar. Criamos um vetor chamado num, de posição 4, e um num1 de posição 4 também. Criamos uma função chamada produto interno. Passamos dentro dela o vetor 1,
o vetor 2 e a quantidade. Dentro da função, passamos como criamos um inteiro chamado produto e o prod, que seria o produto, vai ser igual a zero. Ele vai cair dentro do comando de repetição for quando i igual a zero, o i for igual a zero, o i for menor que a quantidade, e vai implementar mais um. Aí dentro do for vai pegar o produto, vai ser produto mais o vetor 1 na posição i, que está contando dentro do contador aqui do for, que agora seria o zero, vezes o vetor 2 na posição i, que é a posição zero. Ele vai retornar o produto. Assim que ele passar aqui, ele vai somar mais um, e aqui vai passar para 1 e aqui também. Lá no main, instanciamos a classe que criamos com o nome de vet, colocamos como inteiro o variável de controle o L, criamos um for. Iniciamos o L igual a 0, quando o L for menor que 4, ele implementa mais um, até ele ser menor que 4, enquanto ele for menor que 4. Passamos dentro do usuário digitar o num na posição L, ou seja, vai digitar, enquanto esse número for menor que 4, ele vai pedir para o usuário digitar um número. Depois criamos um outro for pedindo para o usuário digitar o segundo número. Enquanto o segundo número for menor que 4, ele vai pedindo para o usuário digitar. Aqui pegamos a variável c e chamamos, colocando ela para alocar o produto interno, a função que criamos. Passamos dentro dela o vetor, o num, que digitamos aqui em cima, e imprimimos aqui na linha de baixo o vetor A e B, para mostrar o vetor A, que vai pedir aqui, e o vetor B, que seria esse aqui. Passamos dentro de um outro for. Enquanto L igual a 0 e L menor que 4, vai implementar mais. Aí aqui, nessa linha aqui, ele vai imprimir o num na posição L, e o num1 na posição L, que seria os valores que ele digitou aqui. Aqui é o produto interno, que seria a função que criamos convertendo os números. Vamos executar. Digite o número 1 na posição 1. Vamos lá no exercício que tem vetor A, pede o 2. Pede para digitar o 3, o 4 e o 5. Agora pede para digitar de novo. No vetor B seria 1, 2, 3 e 4. Ele tem que aparecer o produto interno 40. Que é o produto interno 40. Agora vou gravar o exercício 486. Criar uma função que receba o vetor em um elemento e verifique se o elemento está no vetor. O vetor está desordenado e tem 10 elementos. Vamos lá na função. Criamos uma classe chamada elemento. Dentro delas passamos como inteiro um C, o N, o C como inteiro. Criamos um float chamado N e um vetor como float num de posição de 10. Criamos uma função chamada pertence. Dentro dela passamos um vetor, um inteiro ET e uma float chave. Criamos dentro do vetor pelo controle chamada achou e o i. Achou vai ser igual a 0 e vai ser igual a 0. Passamos dentro do comando de repetição. Enquanto achou for igual a 0, igual a 0, e i menor que 3, menor que t, ele vai cair dentro do i. Se vetor na posição i, que está iniciando como 0, for igual a chave aqui, ele vai inicializar o achou igual a 1. Se não, ele vai implementar mais um no i. Vai retornar o achou. Lá na função, instanciamos a classe, colocamos o nome como L, criamos uma variável de controle
de controle L. For, aí passamos dentro de um for. L igual a 0, L menor que 10, L mais mais. Criamos aqui dentro, aqui, ó, digite um número, pedimos para o usuário digitar um número. Colocamos ele na posição L. Enquanto o L aqui for menor que 10, ele vai pedir para o usuário digitar. Aqui do mesmo jeito, só que aqui colocamos um N, pedimos para o usuário digitar um número de busca. Aqui vai puxar, o C vai ser igual a L, ou vai ser igual a pertence, que é a função que criamos. E dentro da função passamos como os parâmetros o número, o número que o usuário digitou e o N, que é o número de busca. Imprimimos uma mensagem vetor, e passamos dentro do for. Iniciamos como 0, menor que 10 e implementamos mais um. Imprimimos uma mensagem mostrando o número que o usuário digitou. O número que está dentro do for, está passando dentro do for, menos o número que o usuário digitou aqui em cima. Aí ele vai cair dentro isso. Se o C que está armazenando a função foi igual a 1, ele vai imprimir encontrado. Se não, ele vai imprimir não encontrado. Vamos executar. Vamos ver se tem aqui. Pede para digitar o primeiro número. 23, 45, 6.7, 8.9, 90, 12, 56.7, 4, 16, 12.5, 13. Ele tem que imprimir os números que digitei, colocando cada posição e imprimir não encontrado. E, ó, ele imprimiu cada um na posição e imprimiu aqui embaixo, não encontrado. Agora eu vou gravar o exercício 484. Criar uma função que receba um vetor de inteiros e seu tamanho e retorna o menor dos elementos do vetor. Vamos lá no código. Primeiro criamos uma classe chamada menor. Dentro dela passamos com o inteiro C e um vetor chamado num de posição 10, de 10 posições. Criamos uma função chamada menor elemento. Passamos dentro dela um vetor chamado vet e um inteiro chamado tamanho. Dentro da função, criamos definimos como inteiro um i e um menor para auxiliar. Iniciamos o i com um 0 e o menor vai ser igual ao vetor na posição 0. Ele inicia. Passamos ele dentro do for. Iniciamos o i dentro do for como 1 e o i menor que o tamanho. I mais para implementar. Se o vetor na posição i, nessa posição, for menor que o menor que o vetor que o vet na posição 0, se o vetor vai mostrar, vai pegar menor, vai ser igual a vetor na posição i e vai retornar o menor. Aqui criamos no main, instanciamos a classe chamada main, criamos uma variável de controle, um i, passamos dentro do for, i igual a 0, i menor que 10 e mais, aí somando mais um. Pedimos para o usuário digitar um número, enquanto o número na posição i. Enquanto esse número for menor que 10, ele vai pedindo para o usuário digitar. Pegamos a variável c e chamamos a variável c para alocar o menor elemento, que é a função que criamos lá dentro da classe. Passamos como parâmetro o num, que o usuário digitou aqui em cima. Imprimimos uma mensagem imprimimos a mensagem, vetor. Passamos dentro de um for novamente. I igual a 0, i menor que 10 e mais. Imprimimos uma mensagem mostrando o num na posição L que o usuário digitou. Na linha de baixo mostramos o menor elemento, que seja usando a função que criamos. Vamos executar.
Aqui, ó, que tem o jeito que é para sair. Primeiro, para digitar o primeiro número: 123, 45, 67, 12, 78, 90, 36, 67, 125 e 35. Ele tem que mostrar que o menor elemento é o 12. Tá aqui, ó. Menor elemento 12. Vou gravar o exercício 487. Criar uma função chamada invert que receba um vetor de números inteiros com parâmetros e seu tamanho. A função deve inverter a ordem dos elementos do vetor, de modo que o primeiro vire o último e o segundo vire o penúltimo, e assim sucessivamente. Vamos lá no código. Criamos uma classe chamada inverter. Passamos dentro dela como inteiro n e um vetor chamado num de 10 posições. Criamos uma função inteira chamada invert. Criamos dentro dela um vetor chamado ved e um inteiro chamado máximo. Passamos como inteiro também dentro dela um k, um i e um auxiliar. O k vai ser igual ao máximo. Ele vai cair dentro do for. Inicializamos o i igual a 0 e vai ter que ser menor que o máximo dividido por 2. O i tem que ser menor que o máximo dividido por 2. Vai implementar mais um. Alce vai ser igual ao vetor na posição i. Vetor que está passando no for. Aqui ele vai puxar k menos menos. Vai diminuindo 1. Vetor na posição i vai ser igual a vetor na posição k. Tá passando aqui, ó. Ele tá pegando aqui que vai receber no máximo. E o vetor na posição k vai ser igual ao auxiliar que ele tá pegando aqui. Tá recebendo o vetor de posição i. Ele vai retornar o vetor na posição i. Lá no main, instanciamos a classe, chamamos ela de inv. Iniciamos uma variável de controle chamada L, passamos dentro do for. Iniciamos ela com 0 e menor que 10 e somamos mais um. Inv, aí pedimos para o usuário digitar um número na posição L, uma posição que está passando dentro do vetor. Pedimos para o usuário digitar o número. Aí na linha de baixo chamamos a função invert que criamos lá, passamos como parâmetro um num que o usuário está digitando. Imprimimos uma mensagem chamada vetor. Passamos ela de novo dentro do for. Enquanto for igual a 0 e menor que 10, ele vai imprimir essa mensagem. Vai puxar o número que está dentro do vetor menos o número que o usuário digitou. Vamos executar. Vamos ver lá no código lá. Ó, digite o número 23, 45, 67, 89, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ele tem que imprimir 17, 16, 15, 14, 13, 12. A ordem ao contrário. Aqui, ó, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 89, 67, 45 e 23. Grava o exercício 492. Criar uma função que receba um vetor de inteiros e seu tamanho e retorne 1. Se o vetor estiver ordenado de forma decrescente, ou 0, se não estiver. Vamos lá na função. Criamos uma classe chamada ordenado, passamos dentro dela como inteiro c e um auxiliar. Criamos um vetor chamado num de 10 posições. Criamos uma função chamada busca. Passamos dentro dela o vetor, criamos um vetor e o tamanho, como inteiro. Criamos dentro da função, passamos com o variável de controle o i. Criamos um for, i igual a 0 e menor que tamanho menos 1.
vai pegar o tamanho, diminui menos 1 nele e vai implementar mais um. Se o vetor que criamos aqui em cima, na posição I, que está passando dentro do for menor que o vetor na posição I, que está passando mais 1, ele vai retornar 0. Se não, ele vai retornar 1. Se não, aí depois ele retorna 1. Se não foi isso. Ele vai criar na função main, instanciamos a classe, colocando como OR, criamos uma variável de controle L, criamos um for L igual a 0, L menor que 10, L mais. Pedimos para o usuário digitar um número, aí passamos como variável o num na posição L. Enquanto o L aqui for menor igual a 0 ou menor que 10, ele vai pedir para o usuário digitar. O C vai ser igual vai puxar a busca, a função que criamos. Passamos dentro dela como variável num, que o usuário digitou aqui em cima. Criamos um for. Enquanto o for for igual a 0 ou menor que 10, ele vai implementar mais um e vai imprimir a mensagem. Ele vai pegar o num que está dentro do vetor do for aqui, que vai percorrendo, menos o número que o usuário digitou aqui em cima. E depois vai imprimir, na linha de baixo ele imprime a busca que está fazendo. É o C que está armazenando a função busca criando. Quando executarmos, vamos lá no código. Aqui está pedindo para digitar o número 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele tem que imprimir lá 1. Ele aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 9, imprimiu 1. Vou gravar com esses 493. Criar uma função que receba um vetor e verifique se ele está ordenado, de forma crescente ou decrescente, ou se não está ordenado. Criamos uma classe chamada crescente. Dentro dela passamos como inteiro C e um auxiliar. Criamos um vetor chamado num de 10 posições. Primeiro criamos uma função chamada busca. Dentro da função passamos para ela um vetor e um tamanho. Colocamos dentro da função um inteiro chamado nome I e x. Criamos um for I igual a 0. I menor que tamanho menos 1, e vai implementar mais um. Se o vetor na posição I, que está passando dentro do for menor que o vetor da posição I mais 1, ele vai pegar o x, vai ser igual a 0 e vai retornar o x. Ou vai pegar o x, se for isso. Se não for isso, ele vai pegar o x igual a 1 e retornar o x. Ele vai criar outra função chamada busca1. Passar dentro dela como vetor. Ele tem um vetor, um vetor e um tamanho. E x, um for i igual a 0. Aqui ele vai pegar tamanho menos i menor que tamanho menos 1 e mais. Se o vetor na posição i que está passando dentro do for maior que o vetor i mais 1, ele vai pegar o x, vai pôr igual a 0 e vai retornar o x. Se não for, vai pegar x igual a 1 e retornar o x. Ele vai criar outra função chamada verifica ordem. Dentro dela passamos um vetor e um inteiro chamado t. Dentro dela colocamos para a variável de controle um r e um res. R vai ser igual, ele vai puxar a variável busca. Então usamos o dis.busca para pegar a função que criamos aqui. Dis.busca vai passar dentro dela como parâmetro vetor e um t. Se o r que está recebendo a função for igual a 1, ele vai pegar o res, vai iniciar ele com 2, vai ser igual a 2 e vai retornar o res. Se não, ele vai pegar o r, puxar a função busca, passar dentro dela o vetor e o t, ele vai comparar. Se r for igual a 1, ele vai passar 1, vai pegar o res, vai passar 1 e retornar o res. Se
Se não, ele vai pegar o res igual a zero e retornar o res. Lá no main, instanciamos a classe com o nome cre, iniciamos a variável de controle, criamos um for no L igual a zero, L menor que 10, mais. Passamos para o usuário digitar o num na posição L, que está passando dentro do vetor. Quanto o num for igual a zero ou menor que 10, ele vai pedir para o usuário digitar um número. Aqui na variável C vai ser igual o verifica a ordem, que é a variável, a função que criamos, passamos dentro dela como o num. Não seria o valor que o usuário digitou aqui em cima. Se a variável que está armazenando na função for igual a 1, igual a 1, ele vai imprimir ordenação crescente. Se não, ele vai comparar de novo. Se a variável que está armazenando aqui a função e for igual a 2, ela vai aparecer ordenação decrescente. Se não, ela vai aparecer não está na ordem. Vamos executar. Vamos criar lá na planilha, pedir para digitar. Os valores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem que imprimir ordenação crescente. Ele imprimiu aqui ordenação crescente. Vamos executar de novo. Aí vamos ver o número. 98, 76, 54, 32, 21, 19, 18, 15, 9 e 3. Ele tem que imprimir ordenação decrescente. Ordenação decrescente. Agora vou gravar exercício 497. Criar uma função que implemente uma busca binária. Esta função recebe um vetor de inteiros, seu tamanho é uma chave e retorna a posição de chave no vetor. Lembre-se de que o vetor deverá estar ordenado. Vamos lá no código. Criamos uma classe chamada chave. Passamos dentro dela o C, o N e o auxiliar e um L. Criamos um vetor chamado num de 10 posições. Criamos uma função chamada busca. Dentro dela passamos um vetor, um tamanho e uma chave. Criamos um inteiro com variáveis i, ini, meio, início, meio e fim, e um n. O início vai ser igual a zero e o fim, início igual a zero, o fim vai ser igual ao tamanho menos 1. Passamos no comando de repetição, while. Enquanto o ini for menor ou igual ao fim, ele vai pegar o meio, vai ser igual a ini, o início, mais o fim dividido por 2. Se a chave for igual ao vetor na posição meio, está passando aqui, ele vai retornar meio. Se não, ele vai comparar de novo. Se chave for menor que vetor está passando na posição meio, ele vai pegar o fim, vai ser igual a meio menos 1. Se não, vai pegar início, vai ser igual a meio mais 1. Aqui embaixo ele vai pegar meio. Se não for isso, ele vai pegar meio igual a menos 1 e retornar meio. E criamos outra função chamada ordena. Passamos dentro dela um vetor e um tamanho. Colocamos dentro dela o L1, o C1 e o auxiliar. Pegamos um for L1 igual a 0, L1 menor que tamanho menos 1, L1 mais. C1 vai ser igual a L1 mais 1. C1 vai ser menor que tamanho. C1 mais. Se o vetor na posição L1 for maior que o vetor na posição C1, o auxiliar vai ser igual ao vetor na posição L1. O vetor na posição L1 vai ser igual ao vetor na posição C1. E o vetor na posição C1 vai ser igual ao auxiliar e vai retornar 0. Lá no main, instanciamos a classe, chamamos de chá, iniciamos a variável de controle L, passamos no comando de repetição. L foi igual a 0, L menor que 10, L mais. Pedimos para o usuário digitar um número na posição L,
está passando dentro do for. Pedimos para o usuário digitar um número de busca com variável n, chamamos a função ordena, passamos dentro dela como parâmetro, como variável o num, é o número que o usuário está digitando aqui em cima. Criamos uma variável chamada c, puxamos a função que criamos busca e passamos como parâmetro dentro dela o num que o usuário digitou e o n que é o número de busca que o usuário digitou. Imprimimos uma mensagem chamada vetor. Criamos um for, vai imprimir o valor que o valor. Imprimimos a mensagem. Aqui pegamos o número que está passando dentro do vetor e o número que o usuário digitou. Menos o número do usuário digitou. Vai implementar o C++. Se a variável C que está armazenando a função busca for diferente de 0, ela vai imprimir posição no vetor e vai imprimir aqui o valor que está que gerou dentro da função busca. Se não, ele vai imprimir não encontrado. Vamos executar. Vamos lá no código. Primeiro número: 23, 45, 11, 16, 78, 98, 44, 62, 27, 90. Pediu para digitar o número de busca, 89. Ele tem que mostrar os números que digitei e imprimir não encontrado. Ele imprimiu os números que eu digitei e imprimiu não encontrado. Agora, se executarmos de novo, vamos lá, pedindo o número 45, 11, 15, 89, 456, 123, 58, 74 e 39 e colocarmos o número de busca 89, ele tem que imprimir 89. Ele tem que imprimir os valores que digitamos e imprimir posição no vetor 8. Posição no vetor 8. Gravar exercício 496. Criar uma função que receba um vetor, um elemento, e verifique se o elemento está no vetor. O vetor está ordenado crescentemente. Primeiro criamos uma classe chamada crescentemente. Passamos como float o c, o n. Criamos um vetor tipo float num, de posição 10. Criamos uma função chamada busca. Passamos dentro dela um vetor, um t e chave. Colocamos dentro da variável de controle um achou e um i. Achou vai ser igual a 0 e o i vai ser igual a 0. Vai passar dentro do while. I for menor que t menos 1 e chave. I menor que t menos 1 e chave maior que vetor da posição i. Que é maior que vetor que aqui. Ele vai implementar mais um. Se o vetor da posição i for igual à chave, ele vai escrever achou. No achou, ele vai colocar igual a 1 e retornar achou. Ele vai criar uma outra função chamada ordena, passar dentro dela um vetor e um tamanho. Colocamos variável de controle o L1, o C1 e um auxiliar. Criamos um for L1 igual a 0, L1 menor que tamanho menos 1, L1 Criamos outro for C1 igual ao L1 aqui, o L1 que está passando aqui dentro. O C1 for menor que o tamanho e C1 Se o vetor na posição L1 que está passando aqui for maior que o vetor na posição C1 que está passando aqui, ele vai pegar o auxiliar. O auxiliar vai ser igual ao vetor na posição L1. Aí na linha de baixo vai pegar o vetor na posição L1, tá passando aqui, vai ser igual ao vetor na posição C1. E o vetor na posição C1 vai ser igual ao auxiliar e vai retornar 0. Lá no main, instanciamos a classe crescentemente, como cresce. Inicializamos uma variável de controle, criamos um for L igual a 0, L menor que 10, L++. Pedimos para o usuário digitar um número.
colocamos ele dentro de um for. E quando o num for menor que 10, eu vou repetir para o usuário digitar. O N vai ser igual o número de busca que o usuário vai digitar. Chamamos a função ordena que criamos. Passamos como função nelo num. Passamos com variável dentro num. Criamos dentro do C, a variável C criamos, puxamos a outra função busca e passamos dentro dela o num, o número que o usuário digitou, e o N, que é o número de busca. Imprimimos uma mensagem vetor, criamos um for igual a 0, L igual a 0 e L menor que 10, mais, vai imprimir. Vai imprimir aqui o número que o usuário que está passando dentro do vetor, menos o número que o usuário digitou aqui em cima. Se a variável C que está armazenando a função busca for igual a 1, ele vai imprimir encontrado. Se não, ele vai imprimir não encontrado. Vamos executar. Vamos lá na função. Vamos digitar aqui. Digite um número. 2.30 3 8 12.30 15.60 27 34 67 78. Digite o número de busca 13. Ele tem que imprimir não encontrado. Tá aqui, ó, não encontrado. Imprimimos os valores que digitamos e não encontrado. Agora vamos executar de novo. Agora vamos digitar aqui, ó. 1 8 12 13 26 34 35 45 67 89 e digitar um número de busca 13. Ele tem que imprimir encontrado.